Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Tudo é Possível podcast. Eu, seu humilde apresentador, Karim Férez, trazendo pessoas especialíssimas com suas histórias de vida inspiracionais e motivacionais. E antes de eu apresentar o entrevistado de hoje, eu vou falar para você verificar se você está inscrito aí no canal, que é a nossa plataforma principal, é o YouTube. E quando você entra lá no YouTube, vai ter, se tiver escrito inscrever-se, é porque você ainda não está inscrito. Aí você vai lá com o seu dedinho, bate ali e vai aparecer inscrito. Aí sim você está efetivamente inscrito. Então, sem mais delongas, vamos receber o convidado de hoje. Seja bem-vindo, Marcelo Yamin. Olá, muito obrigado, Karim, aí pelo convite. Estou muito feliz, Eu que agradeço a sua participação. Imagina. Maravilha você estar aqui, pô, muito legal. Muito legal E mesmo. o Marcelo Yamin tem uma carreira vasta também, apesar de muito jovem. Advogado, mas hoje é sócio do Grupo Mauá. Isso aí. Não é isso? Eu já me reinventei algumas vezes profissionalmente. Formação é jurídica, né? Advogado de formação. Inclusive, a gente tem uma... Me diga uma coisa. Você se formou em Direito. Isso. Advogou por quantos anos? Eu advoguei, depois de formado, por 4 anos. 4 anos só. Isso. E aí depois? Depois eu acabei trabalhando em áreas comerciais e de novos negócios de pequenas e médias empresas, como representante comercial. Tá. Posteriormente, eu tive uma crise de carreira, vamos chamar assim, que a gente brinca que falar que é a crise dos 30 anos. É, a existencial, né? Que... Exato, cara. E muita gente passa por isso, né? Você vê aos 30, 40, 50, né? Pois é, você já tem uma certa experiência, uma estradinha ali que foi pavimentada, você tem um certo amadurecimento de vida e carreira e você começa a se questionar. Aí no final, aí o que eu fiz? Eu contratei uma coach de carreira, né? Mas uma coach para valer. Que legal. E no final do processo ela me deu um diagnóstico que eu já suspeitava, que é: Marcelo precisa trabalhar com pessoas. Então eu acabei, o que é trabalhar com pessoas? É trabalhar com desenvolvimento humano. Então, a partir daquele momento na minha vida, eu fui trabalhar em consultorias onde eu ajudava na facilitação de conteúdo dentro de sala de aula. Então, desenvolvia questões comportamentais, socioemocionais, falava sobre liderança, comunicação, produtividade, treinamento de equipe comercial de empresa, coaching, mentoria. Então, eu acabei me engedrando aí para esse lado do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. Que legal, mas aí você fez vários cursos para isso Fiz, também? aí eu tive que me capacitar, então fiz cursos em formação em coaching, em programação neurolinguística, curso de mentoria e outros tantos aí que foi importante eu me especializar. E aí como apareceu, você começou, aí você ficou quantos anos nessa área? Aí eu fiquei bastante, aí eu fiquei até 2016, de 2010 a 2016. Ah, bastante tempo, uns 15 anos. Exatamente. E aí como apareceu a ideia do Grupo Mauá? A ideia do Grupo Mauá foi o seguinte, Karim, eu sempre, no paralelo à minha atividade profissional, eu sempre fui um cara ligado ao associativismo. O que é associativismo? Nada mais é do que grupos empresariais, grupos de entidades de classe, grupos de networking. Então, no paralelo, eu já fiz parte, por exemplo, eu fui diretor jovem da Associação Comercial de São Paulo, depois eu fui diretor jovem da Fiesp, fiz parte do LEAD, lá do João Dória, do Braço Jovem, LEAD Futuro. E no LEAD eu conheci o meu atual sócio, que é o Nicolas. Só que depois que eu saí do LEAD, e ele também, a gente não se falou mais, a gente perdeu o contato. Há 3 anos, ele entrou em contato comigo e falou: pô, Marcelo, você que é um cara que gosta de política, gosta de estar fazendo um relacionamento, gosta desse mundo de autoridades públicas, políticas, empresariais, gosta de ajudar o Brasil. Eu sempre fui um cara meio politizado. Eu faço parte também do Partido Novo, desde a sua criação. Então eu sempre gostei de discutir assuntos do Brasil. E o Nicolas, ele já estava num movimento de grupo empresarial que ele mesmo lançou. Então ele me chamou há 3 anos atrás para me convidar a estar num evento do Grupo Mauá, que ele estava promovendo naquele momento. E ele começou despretensiosamente, ele reuniu amigos que ele tinha mais afinidade, todos principalmente sucessores de grandes empresas tradicionais brasileiras, e começou como uma confraria, networking, jantava num lugar X, visitava empresa Y, e aí a coisa começou a pegar tração,
E ele me chamou, e aí eu fui num evento do Grupo Mauá, pô, me encantei com a dinâmica do grupo. E aí eu virei associado do Grupo Mauá, mais um associado, tinham mais de 100 na época, e fomos conversando aqui e ali, ele percebeu que eu estava contribuindo muito com o Grupo Mauá, através de indicações de empresários para estar no grupo, para serem entrevistados, eventos que a gente promoveu. Ele falou, pô, Marcelão, se você quiser, pô, você tem a possibilidade aqui também de virar sócio. Você tem interesse? E aí eu virei sócio do Nicolas e hoje estamos aí na luta, aí na batalha. Só vocês dois? Só nós dois, como sócio. Temos um board, que também são sócios, que é um comitê ali de gestão que nos auxilia ali, porque hoje virou um negócio, não é mais uma confraria. Hoje a gente quer capitalizar, né? Porque a gente se dedica aí o dia todo para o grupo. Então a gente pivotou o Grupo Mauá. Hoje é uma plataforma de educação e conexão. Legal demais, hein? Mas esses outros do board, eles são sócios ou são associados? Eles são associados e também sócios e fazem parte do conselho do Grupo Mauá. Tá. Também vem de famílias tradicionais aí, importantes aí do Brasil, aí de grandes conglomerados empresariais, enfim. Legal demais, hein? E o objetivo de vocês principal é? O nosso objetivo principal, no final do dia, é capacitar e desenvolver indivíduos para que sejam futuros líderes de impacto. Ou seja, pessoas que não só visam a sua própria empresa, mas também têm uma preocupação de Brasil, tem uma preocupação social, ambiental, que discutem a Agenda Brasil. Então, nada mais é do que pessoas comuns ligadas a empresas familiares, terceira e quarta geração, que a gente chama de Next Gen, que assumirão o controle e a presidência, seja no conselho ou seja como executivo da empresa familiar no futuro, mas que também tem uma consciência de entender, de ser mais participativo, de ter engajamento cívico. Eu gosto desse termo, engajamento cívico, de realmente fazer parte aí das coisas que acontecem da porta para fora da empresa. E no sentido de entender o país, de cobrar quem tem que ser cobrado, de fiscalizar quem tem que ser fiscalizado, de participar de movimentos. É um grupo apartidário, mas obviamente que na física a gente tem uma tendência de ser mais um lado, não sei se eu posso dizer aqui, de uma ideologia mais para a direita. Então, pessoas pró-mercado, pró-propriedade privada, liberdade com responsabilidade, enfim. Então, é uma turma que aprende a ter uma preocupação social, ambiental, como eu disse anteriormente, e que gosta de participar aí das coisas que são discutidas, as pautas que são discutidas aí no Brasil. Por exemplo, no passado falou-se muito em reforma tributária, Sim. Então nós promovemos muita discussão para falar sobre a reforma tributária, regime de bens, governança corporativa, tudo isso que envolve o mundo das empresas familiares. E é um pessoal de 20, 30 anos. Mais um pouco, Karim. Tem também, acho que a turma mais nova ali deve ter beira os 25, 28 anos, mas via de regra, 35, 40 anos. Na sua grande maioria, por incrível que pareça, são mulheres. Mulheres, 70% do grupo é formado por mulheres. A gente não entende por quê, mas é muito louco isso. Mas mulheres herdeiras? Mulheres sucessoras ligadas a empresas familiares, herdeiras também. E mães casadas com filho pequeno, mas elas adoram ali o nosso trabalho. Será que é porque o homem... eu também talvez seja uma frase meio polêmica, né? A mulher talvez nesse momento seja mais humilde de ir aprender e tal, e o homem talvez um pouco mais prepotente, de modo geral? Eu acho que tem a ver com o que você falou, mas é muito no sentido da mulher aumentar o repertório dela, né? Porque a gente promove não só experiências bacanas, onde nessas experiências as pessoas aprendem sobre diversos assuntos, como venda de cursos. Então, para poder, eventualmente, numa mesa com o marido, com os amigos do amigo, ter um estofo... Nos maridos do amigo ou nos amigos do marido? Nos amigos do marido. Foi bom. Eu falei o contrário? Desculpa. Não, então, valendo. Pô. É que frente a uma figura como você, a gente fica um pouco nervoso e ansioso. Imagina, pô, a gente... Mas assim, Karim, no final do dia é para essa turma aumentar o repertório e poder discutir, entre aspas, de igual para igual, né? Poder ter uma troca saudável ali entre as pessoas que ela convive. Qual é o momento mais desafiador? Isso eu achei interessante a sua resposta. O momento mais desafiador que você teve na vida?
O momento mais desafiador... Depois aprender matemática, é isso? Como é que é? Depois dos 30? Pois é, Carim. Como é que é essa história? Então, o que acontece? Eu sou um cara de humanas. Eu nunca fui um cara de exatas. Eu sempre gostei, por exemplo, na época de escola, de história, geografia, assuntos relacionados às ciências humanas. Arte, cinema, teatro. Total, você sabe disso. Eu tenho como hobby cinema, eu sou cinéfilo de carteirinha, amo cinema, enfim. Tivemos experiências juntos na área do teatro. E aí eu sempre tive mais dificuldade com física, química, matemática, mas o que aconteceu? O destino acabou me botando num curso de MBA, quando eu tinha uns 30 e poucos anos, lá no INSPER. E, MBA matemática financeira, mercado de ações, tem que saber mexer na HP, 12C, que é aquela calculadora que é um barato, que quando você aprende, você fica viciado e você não larga mais ela. Então eu tive, depois de velho, entre aspas, cara, de reaprender tudo, desde regra de 3, tive que contratar um professor particular para me ajudar a acompanhar direito o Não, MBA. e a resgatar todo o conteúdo conteúdo básico da matemática, claro, para eu poder conseguir fazer prova, ir bem na prova e aproveitar as matérias que eram lecionadas no INSPER. E eu adorei, Karim, porque eu aprendi uma matemática depois de velho, vamos chamar assim. Eu tinha pouco conhecimento, né, de matemática quando eu era criança, na escola, tinha dificuldade, mas depois eu levei tão a sério que, cara, eu adorei contabilidade, é um barato. Depois você percebe que tudo que existe no mundo tem a matemática por trás, desde uma mesa, desde a confecção de uma mesa, até, sei lá, coisas aí que é importante a matemática para a própria engenharia, né? Na construção aí de edifícios e qualquer outra coisa correlata, vamos dizer assim. Mas foi isso, esse foi o grande desafio da minha vida e fiquei muito orgulhoso de mim mesmo, cara. Que legal, é para ficar mesmo, né? Poxa vida, eu acho que, não sei se é uma questão de talento, é uma questão mesmo de você treinar. Por mais que eu não tinha afinidade na matéria quando eu era pequeno, talvez não souberam me ensinar da maneira que eu soubesse aprender. E com o meu tempo, com a minha estratégia, com a minha dedicação, eu acabei aprendendo e foi muito bacana. Eu falo que tem que ficar orgulhoso mesmo, porque eu vejo aí a molecada, eu não saberia acompanhar meu filho nas aulas de matemática, né? Eu também precisaria de um professor particular para me refrescar, gente que fez humanas, né? Perfeito, é isso. E momentos marcantes da sua vida, tanto pessoal como profissional? Putz, Karen, foram tantos. Olha, pessoal, eu vou contar um recente. Eu virei paraquedista. Sério? Sério. Não sei se você já chegou a ver no meu Instagram algumas fotos de eu saltando de paraquedas. Não vi, que legal. Cara, sempre foi um sonho. Eu sempre gostei muito de adrenalina, então eu ando de moto. Eu sempre não, eu já tive algumas poucas experiências em bungee jump, quando eu era mais novo, mas eu sempre tinha como meta principal paraquedismo. E eu me formei há pouco tempo no paraquedismo e hoje, final de semana sim, final de semana não, eu tô em Boituva saltando. Que legal. Então isso eu acho que é um motivo de orgulho no campo pessoal. Sabe que ainda uma meta minha, né, saltar. Jura? Então, quem sabe aí, depois a gente fala. Depois a gente conversa. E na seara profissional, hoje eu vejo que uma grande conquista minha é o que eu faço hoje. No Grupo Mauá. No Grupo Mauá, porque ali tem um propósito muito bonito por trás, né? Como eu disse, que nada mais é do que desenvolver pessoas e ajudar essas pessoas a serem futuros líderes de impacto que podem ajudar o Brasil a ser um país cada vez melhor, mais justo, socialmente falando, entre outras coisas, mais empreendedorismo, mais liberalismo, né? Preservação ambiental, educação na veia. Então, acho que essas são as duas grandes conquistas mais recentes da minha vida. Que legal. O paraquedas, você começou há quanto tempo? Tem quase 2 anos só. Então, primeiro você começou o Grupo Mauá e na sequência... Isso, o paraquedista. Mas a primeira, você já tinha saltado antes? Duplo, né? Então, obviamente que é duplo já, em 2017. Lá atrás. Lá atrás. Uma vez só? Uma vez só. E aí, na hora você aí já o bichinho adorou. pegou. Já adorou. Já adorei. E aí, uns 5, 6 anos depois, você resolveu... Como é que foi? Porque é assim, Karim, você precisa separar... na verdade, para você se tornar um paraquedista, você tem que fazer um curso que chama AFF,
que é um acrônimo de Accelerator Freefall, né? Que é um curso onde você faz uma prova teórica, né? E se você passar nessa prova teórica, você tem que fazer 8 saltos sozinho, junto, obviamente, com os instrutores. E tem pessoas que demoram meses para fazer esses 8 saltos e tem pessoas que demoram dias para fazer esses 8 saltos. E eu cheguei no carnaval de 2 anos atrás e fui para Boituva e falei, cara, vou me formar em 3, 4 dias. Teve dia que eu saltei 4 vezes. Você tá brincando. E eu fui passando, né? Você vai subindo de nível. E como foi o primeiro? O primeiro é dupla, ainda é dupla. O primeiro foi dupla, novo, então, não aquela de 2017, do curso de formação. Foi dupla, mas foi um salto duplo um pouco diferente, porque eu tinha que comandar o paraquedas, que é você puxar... Quer dizer, o cara não faz nada, ele dá instrução e fica lá só de apoio. E ele faz a navegação, né? Depois que o paraquedas é aberto, ele faz a navegação, que é importantíssimo, você pousar no lugar certo. No lugar certo. Em Boituva, vai sair em Tapecerica, né? Exato, pô, lá na rodovia, lá. Enfim, na Castelo Branco. E aí ele pegou nos meus braços e a gente, em conjunto, fez a navegação. Que legal. Então foi o duplo um pouco diferente daquele duplo de 2017. E depois, o segundo salto da formação, aí foi a primeira vez que eu saltei sozinho, porém com 2 instrutores ao meu lado no ar. Precisa, me segurando... fazendo, você tem códigos ali com as mãos, né, que são informações importantes que você já na prova teórica tem que saber de cor, você já tem que saber de cor no caso de uma pane do paraquedas, você já tem que estar sabendo como acionar o reserva, enfim. E o que mata no paraquedismo, Karim, por mais experiente que você seja... O que mata deve ser não abrir. Não, o que mata é não abrir o paraquedas. No sentido figurado. Não. No sentido figurado, tá bom. Pois é, o que mata é não abrir nem o principal, nem o reserva. Então. Mas, cara, é o avião, meu. É a porta do avião. Ela é muito sacana, a porta do avião. Ela é muito covarde, porque muita gente desiste ali. Pô, passou no teórico, fez o duplo... E tá para ir sozinha, mesmo com 2 instrutores. Aí quando você abre aquela porta do avião, que entra aquela ventania, aquele barulho, você fala, meu, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Meu, mas que ideia de jirico é essa? Mas, cara, Karim, juro de coração para você, na subida ali, que são 12 mil pés, você fica com o coração muito acelerado, né? Numa ansiedade muito grande. E quando você se dependura ali na porta, que você vê aquela altura, pô, que você tá acima das nuvens... Cara, depois que você resolve passar da parte de dentro para a parte de fora mesmo do avião, de queda livre, é uma liberdade, é uma paz. Nossa, aí quando você pousa, aquela adrenalina borbulhando no seu organismo, você fala, nossa, cara, que animal. Pô, foi um medo à toa, não sei o quê. Pô, que show, vale muito a pena. Valeu a pena passar nervoso, valeu a pena ter taquicardia, não ter dormido na noite anterior, porque é muito gostosa a sensação. Mas por mais que você seja experiente, você sempre vai ter o frio na barriga. Eu acredito que você, toda vez que vai fazer um espetáculo, por mais experiência que você tenha, é sinal de vida, é sinal que você está vivo. Exatamente. E é importante, Karim, você ter essa adrenalina de começo, porque isso faz com que você esteja atento, entendeu? Esperto ali, atento, e depois você vai relaxando. Que nem palestra. A Fernanda Montenegro falou isso. Ela falou, eu sinto o friozinho na barriga sempre antes do espetáculo e eu acho que tem que sentir. E se parar de sentir... para a profissão. Perfeito. Para de fazer. Alguma coisa está errada. E deixa eu te perguntar, eu sei que tem uma história, você foi confundindo com celebridade na Rodeio Drive. Que história é essa aí? Que me conta isso. Não aí. É que eu fui confundido. É? Na verdade, eu fiz com que as pessoas ficassem intrigadas comigo. Como foi isso? Eu estava com a minha família na Califórnia, em Los Angeles, e a Rodeio Drive ali é um bairro, uma região ali que tem as lojas de marca, ou seja... É onde desfilam ali os atores e as atrizes de Hollywood, né? Você vê os carrões, enfim. Rodeio Drive é emblemática. Todo mundo provavelmente sabe do que eu tô falando. Aí meu pai, que também é meio palhação como eu, gosta também pra caramba de música, de cinema. E eu tava jovem, né?
sem cabelo branco, sem rugas, sem marcas de expressões, com colágeno ali bonito na pele, cabeleira cheia, com gel para trás, com óculos escuros. Meu pai falou assim, Marcelão, vamos fazer um negócio? Fica ali na calçada, ali em frente a uma loja conhecida, e eu vou chegar e vou fingir que, nossa, olha, aquele ator, não sei o quê, e vou meio que dar um escândalo aqui, pô, me dá um autógrafo, tira uma foto comigo. Aí combinou isso com as minhas irmãs também, então formou uma filinha de 3, 4 pessoas, que era a minha família. As pessoas que passavam falaram, pô, mas quem é esse cara? Pô, tem fila, o cara tá assinando papel, é coisa que você gosta. Tirando foto, pô, de óculos escuros, aí eu fazendo tipo de galã hollywoodiano, aqueles caras que galã hollywoodiano latino, né, meu? Com essa cara que eu tenho de inglês aqui, de suíço, pô. Mas e aí parou mais gente? Não, aí tava passando uma excursão de umas meninas japonesas, aí as japas começaram a tirar foto, aí começaram a entrar na fila. Sério? Juro por Deus. Deu certo a Tem estratégia. filmado, eu vou te mandar isso, deu certo. Carinho, tinha umas estratégia. 30, 40 pessoas na fila tirando foto comigo, e pior que não era ninguém, bicho. Mas foi um barato isso, cara. Depois elas apagaram as fotos, talvez. Né? Naquela época não tinha rede social, com certeza. Sabe que ano foi? 2007. 2007, muito legal isso aí. Boa. Palhaçada. E o Tom Cruise? Esse foi demais, Como cara. Como é que foi? Então, eu tenho esse hobby, eu sou louco por cinema, né, carinha? Assim, eu sou muito cinema americano, bem aqueles filmes blockbuster mesmo, eu adoro. Amo o cinema nacional, cinema europeu também, mas assim, o carro-chefe das minhas paixões é o cinema americano, não tem jeito, né? E eu sempre acompanhei o Tom Cruise, assim, desde quando ele começou. Eu sempre admirei muito a história de vida dele. Ele é um cara que, porra, ninguém da família dele era ligado ao mundo do entretenimento, do cinema. O cara tinha dislexia, que é dificuldade de aprendizagem. Quer dizer, o cara começou sozinho na raça. Se mandou para Nova York com 18 anos e se fez sozinho. E é uma das figuras mais icônicas da história do cinema americano, querendo ou não, né? Tem gente que obviamente não gosta, tem gente que ama e tem gente que odeia o cara, e isso faz parte. Mas assim, eu li muita biografia dele e eu me identifiquei com algumas coisas ali. Então, é um cara que, pô, dispensa dublê, é um cara, pô, que adora adrenalina, que é super atencioso com as pessoas. Você vê entrevista, a maneira como ele enxerga o mundo, isso foi me chamando a atenção e foi me fascinando. Eu falei, pô, é um cara que eu tenho como uma referência para a vida, né? Pela postura on e off the camera, vamos chamar assim. E todo filme que o cara faz é assim, é estouro de bilheteria, quer dizer, o cara não dá uma errada. Se deu uma ou duas ali numa carreira de 40 anos. Colateral. Colateral. Você assistiu esse? Pô, tá maravilhoso. Mais ou menos. Jura, Não foi um mega sucesso, né? Porque foi meio estranho que ele era o vilão, né? Que ele era o vilão, o matador de aluguel ali. Jamie Foxx. O Jamie Foxx. Mas enfim. E aí? E aí eu sempre acompanhei o cara a vida inteira, desde moleque. Era vidrado nos filmes dele, pô, só filme icônico. Pô, tô eu um dia, em 2013, no Rio de Janeiro. Por coincidência, eu tava no Rio de Janeiro. Passeando, e por coincidência ele estava na cidade do Rio de Janeiro para lançar o filme dele, o Oblivion, que é um filme de 2013. Eu lembro. Não sei se você lembra. Lembro com a Emily Blunt. Não, esse é o outro. Esse é aquele que ele tem aquela armadura. É verdade. O Oblivion é um outro de... Também que meio futurista. Futuro distópico. Isso, apocalíptico, exatamente. É isso aí, Carim, perfeito. Aí ele estava hospedado no Copacabana Palace. Aí eu lembro quando eu cheguei do aeroporto ali do Santos Dumont e fui para casa, ficar na casa de uns amigos, tinha toda aquela muvuquinha em frente ao hotel, tudo, esperando o cara dar o ar da graça para tirar alguma foto de longe. Eu falei, caramba, cara, meu ídolo tá aqui, cara. Eu nunca fiquei tão perto do meu ídolo. Putz, não vou ficar pagando... claro. Ficar ali, pô, puta de um marmanjão ali com 30 e poucos anos ali, ficar... Enfim. Aí... depois de 2 dias ali no Rio de Janeiro, eu fui num restaurante que eu esqueci o nome, naquele bairro meio boêmico, que é meio Lapa. Boêmio. Na Lapa? Não, super bacana. Enfim, eu esqueci, depois se eu lembrar eu te falo. Cara, eu tô esperando para sentar com as pessoas que estavam ali na viagem, para sentar na minha mesa.
Aí eu começo a ouvir um murmurinho. Não, você viu quem tá vindo aí? O Tom Cruise tá vindo aí, o Tom Cruise tá vindo aí. Os garçons ali falando um no ouvido do outro. Já chegou a informação antes pros caras se prepararem, que o cara ia tá lá, ia almoçar lá. Cara, eu comecei a tremer, carinho. Eu falei, cara, não é possível, meu, que o cara, eu tô aqui e o cara vai vir almoçar aqui, bicho. Que legal. E só eu ouvi isso. Quer dizer, olha que coisa maluca. Tipo, o resto do restaurante, que é um restaurante muito grande, todo mundo, meu, ali almoçando, nem sabia que o cara ia entrar. Não deu outra, meu. Já fui pra porta do restaurante, falei, ele vai aparecer logo, logo. E fiquei lá. E na época, a minha namorada na época, que hoje é a mãe do meu filho, a Paula, é fotógrafa, né, de formação e tem como profissão ser fotógrafa. Ela pegou o iPhone dela, já ficou esperta ali, aí os seguranças dele já começaram a chegar na frente e se posicionar. De repente o cara começa a descer a escada, meu. Na hora que ele desceu, eu fui pra cima dele, pô... E deu uma porrada. O que eu vou falar pro cara? Assim, foi pra cima dele e deu uma... deu uma de direita ali, pô, um jab no queixo, né? Pra derrubar o cara. Caiu lá, né? E você tirou uma foto, ele deitado. Não, e saí no mundo inteiro, né? O louco, o fã louco. E aí eu falei, cara, puta, desculpa, eu te admiro demais. Pô, eu te acompanho desde sempre, você é meu ídolo. Posso tirar uma foto com você? Ele, claro, não sei o quê. Putz, aí nisso, na época, minha namorada, minha ex-namorada, foi lá e tirou várias fotos, assim. E aí eu dei a mão, ele deu a mão, eu abracei, ele abraçou, ele foi super legal, super bacana. E, cara, ali foi um momento muito louco, carinho. Ali eu cheguei pra mim e falei assim, puta, realmente eu acho que Deus existe, cara. Porque eu tô desde moleque pensando nesse cara, tendo ele como referência, e ele me dá esse presente. Tipo, quais são as chances disso acontecer? Ah, mas aí você criou, né? Você criou a sua realidade, né? Então, carinho, se você mas queria assim... isso, pois é, você tava desde criança criando essa realidade. Ah, sim. Não é? Concordo. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente, em cada pensamento, palavra, escrita, falada ou escrita mais forte ainda, a gente vai criando a nossa realidade. Pois é. Do hoje, do daqui a pouco, de amanhã, daqui a 10 anos. Perfeito. E eu acredito nisso. E eu falei, pô, posso morrer agora, que eu vou morrer feliz. Legal. Encontrei meu ídolo. Ô Marcelo, e que livro você encontra, um livro que te marcou e que você recomendaria para os nossos seguidores? Olha, Carinho, eu gosto de ler muito, assim, desde sempre. Acho que por isso que eu fiz direito também. Eu sou um leitor ávido, assim, algo que, pelo menos um livro por mês. Mas um livro recente que me chamou a atenção foi um livro chamado Mindset, que nada mais é do que um conceito da psicologia, né? Uma baita psicóloga escreveu o livro, onde você tem um mindset fixo e um mindset de crescimento. Então, o que é o mindset do vencedor, né? Daquele cara que prospera na vida, que tem sucesso em várias áreas da vida? É o mindset do crescimento, que é um cara que tem uma perspectiva de um eterno aprendiz, né? Em relação à pessoa que tem um mindset fixo, que são pessoas assim mais... como eu posso dizer? O mindset de crescimento é aquela pessoa que não olha a derrota como derrota, olha a derrota, entre aspas, como um aprendizado, que vê o copo, resumindo assim de um jeito mais simples, vê o mais cheio, em vez do meio vazio. Óbvio que tem muito mais informação sobre isso, é muito mais complexo, mas é a perspectiva que você tem da vida, das coisas que acontecem na sua vida. Então, o mindset do crescimento é esse, é o cara que é humilde, que está sempre querendo aprender, é o cara que tem resiliência. Enfim, esse livro me chamou muita atenção porque hoje eu leio, releio e procuro extrair o máximo aí de informação para eu ter posturas diferentes frente aos desafios da vida. É isso. Legal. Então, olha, a dica do nosso entrevistado de hoje, que é o Marcelo Yamin, Mindset, a nova psicologia do sucesso, é esse? Perfeito. Perfeito, é esse. Legal. É muito legal o livro. Serve para todo mundo. Ô, Marcelão, e o momento mais marcante, muito marcante na sua vida? Você diria, ou a melhor coisa que aconteceu com você? A melhor coisa que aconteceu comigo, né? Para quem é pai ou é mãe, sabe que você já passou por essa experiência. Puta, cara, foi o nascimento do meu filho, do Fernando, que hoje está com 10 anos. Que legal. Puta, é uma bênção de Deus, assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E hoje eu não imagino minha vida sem ele, assim. É um menino de ouro especial. Todo pai acha seu filho o melhor filho do mundo, mas realmente ele é um menino muito... ele também tem
uma pegada mais artística, ele é muito sensível, emotivo. E acho que esse realmente é um momento que é um divisor de águas na minha vida, é o nascimento do meu filho. Mas fora isso, teve outros momentos, obviamente. Não, antes de você prosseguir, e a mãe dele é essa sua namorada que tirou a tava foto com o Tom Cruise. Perfeito. Então ela te acompanhou em 2 momentos muito marcantes, né? Olha, O Tom Cruise e agora e depois, né? Depois de algum tempo, ela depois foi de um ano. depois de um ano foi responsável pelo nascimento do seu filho, né? Olha, cara, eu nunca tinha parado pra pensar. Como é o nome dela? Paula. Paula, vocês se dão bem? Muito. Muito bem. A gente Então, é muito legal. amigo. Então, muito. olha aí, Graças Paula. a Deus. Olha aí, Paula, parabéns, parabéns. Olha aí, legal. Precisa, né? É minha eterna então. sócia. Pois é, legal. E você estava continuando, você estava falando além do nascimento. Além do nascimento do filho, óbvio que eu tive outros momentos especiais, que vão desde conquistas profissionais, conquistas intelectuais, acadêmicas, aprendizados, né? Que vai desde aprender a saltar de paraquedas até você aprender a passar numa prova aí de moto, para tirar carta de moto. Matemática aos 30. Matemática aos 30. Né? MBA tanta em coisa, exatas. cara, claro. Que legal. Enfim, e eu tenho uma família como eu tenho hoje, meus pais continuam todos bem de saúde, tenho irmãs maravilhosas, um filho com saúde. Então, acho que a maior conquista é sempre aquela que é do tempo presente, né? Que legal. E tá todo mundo bem, enfim, minha vida... Óbvio, tem os desafios diários, não é fácil empreender nesse país. Ah, sim. Mas quando a gente faz o que gosta, né? Tudo fica um prazer. Legal. E quais os momentos, boas ações que você fez ou presenciou? Olha, eu sempre fui um cara que eu fomentei muito a questão do social, sempre gostei muito de fomentar esse meu lado. Eu vou citar em especial quando a gente passou aí pela pandemia, né, pelo Covid. E o que aconteceu? Eu tenho um amigo meu que é dono de um buffet de eventos, né? E o cara, sentou e falou, caramba, e agora, né? Tudo fechado, não pode ter contato, pode ter interação entre as pessoas. O cara vive de evento, casamento, bar mitzvah, enfim, qualquer tipo de situação. E ele, o Carlinhos Kaufmann, ele teve uma ideia brilhante. Ele falou, cara, eu vou pegar a estrutura do meu buffet, aproveitar essa cozinha industrial e vou começar a fazer marmita. Carinho, você não tem ideia, assim, quando eu comecei ali a estar com ele nessa missão, né, no meio da pandemia, com todo mundo com máscara, em rua vazia, o cara começou a fazer marmita para entregar para as pessoas mais necessitadas, de comunidades carentes. Cara, começou com 5 pessoas, depois virou uma rede de apoio que chama... oh, meu Deus, me fugiu o nome. Bem alguma coisa, fazer o bem. Vocês levavam as marmitas? Buscavam as marmitas, a gente conseguiu ter contato com comunidades aí e com lideranças de comunidades de confiança, onde ele passava lá, pegava as marmitas e depois repassava para os moradores das comunidades. Mas, a gente fez leilão para arrecadar recurso. Que legal. Mas, cara, arrecadamos camisa autografada de jogador de futebol. O Nelsinho Piquet autografou lá um modelo de carro de Fórmula 1, joias. Louis Vuitton entrou. Um negócio super bacana. E chama Unidos do Bem. Hoje eu não frequento tanto como eu frequentava antes, porque, né, era um tempo da minha vida ali que a gente tinha dificuldade ali de se dedicar ao trabalho, porque estava tudo meio parado. Então, ali foi um movimento... saímos no Jornal da Record, Jornal da Bandeirantes, foi o máximo, assim. E ele continua até hoje, Unidos do Bem. E o que hoje acontece nesse trabalho social que a gente ajudou a construir? Hoje, ao invés... Obviamente que a empresa dele voltou a funcionar, né, com eventos, depois da pandemia. E hoje nós atuamos muito nas comunidades, continuamos atuando, mas conseguimos atrair uma série de empresas que construíram cozinhas comunitárias dentro que legal. das comunidades, e essas cozinhas produzem alimento para as pessoas da comunidade. Quem que construiu as cozinhas? São empresas, né? Empresas conhecidas. De engenharia, normalmente? Variadas. Ou seja, com recursos, seja com mão de obra. Exatamente. Entendi. Patrocínio, apoios.
começou fazendo marmita e hoje existem cozinhas industriais em algumas comunidades onde os próprios moradores fazem a sua própria comida ali. Que legal. Muito legal, foi muito bacana. O que você, se você pudesse mudar alguma coisa no mundo, o que você mudaria? Eu mudaria a questão. Eu sou muito focado na educação, eu acho que educação de qualidade e a questão da injustiça social, né? Da diferença aí entre as pessoas, né? É a famosa loteria do CEP. Então, se você nasce num CEP aí num bairro bacana, pois é. né? E se aquela pessoa que nasceu num CEP ali onde ela enfrenta desafios muito mais complexos, né? Para ascender na vida. Então, é um país que, infelizmente, a gente tem uma concentração de renda muito grande e você tem muita dificuldade de mobilidade social, né? O cara nasce numa condição e ele... Parece que tem um estudo aí que ele demora 10 ou 11 gerações para ascender socialmente. Caramba! Porque não tem acesso a crédito, para empreender é complicado, tem muita informalidade, aí ele vive num ambiente que é violento, aí o cara vai para um caminho errado. Então, eu gostaria que a gente fosse um país socialmente mais justo. Acho que esse seria meu grande desejo. E para que isso aconteça, eu acho que tem que... educação na veia, Carinha, Educação na mas veia. de qualidade, na base. De qualidade desde sempre. Desde né? sempre. Desde a base. Valorização de professores, assuntos atuais, né? Um trabalho, uma dinâmica de educar assim, mais moderna, né? Parcerias com instituições privadas, né? Escolas charter, que eles chamam, que a escola continua pública, mas sob a gestão da iniciativa privada. Né? Enfim, é um país tão bacana, o nosso, né? Tem tanto potencial aí, poxa. E a gente que tem filho, a gente quer procurar contribuir, fazer a nossa parte, né? Para deixar um país melhor. Exatamente, né? Exatamente. Pô, muito legal, Marcelão. O que você diria de todas essas coisas que você achava que era impossível que você atingiu? Encontrar o Tom Cruise, ter filho, tá hoje sócio do Instituto Mauá. Aprender matemática. Pular de paraquedas. Saltar de paraquedas. Quanta coisa. Cara, eu acho que eu cheguei a... Se você puder me ajudar, o que eu escrevi, porque é tanta coisa. Deixa eu ver o que você pôs aqui. Nem lembro o que você pôs aqui. Não sei. O que eu acho que era impossível, eu acho que, cara, é muito... Assim, é você colocar uma meta que você acha que é praticamente impossível na sua vida e você conseguir conquistar essa meta. Eu acho que é por aí. Tá, entendi. Legal demais. É isso, achar que você... será que eu posso com quase 50 anos saltar de paraquedas? Posso. Será que eu posso aprender matemática aos 30? Posso. Tirar carta também depois de uma certa idade de moto? Posso. Sei lá, educar um filho, pelo menos eu acho que eu estou educando bem meu filho, posso, que eu achava impossível. Eu tinha uma certa paura assim, de pensar, caramba, meu ter filho deve ser muita responsa. E hoje eu tenho e vejo que, não é um bicho de 7 cabeças. É desafiador, é trabalhoso, mas achava que era meio que impossível dentro da minha visão de mundo. E não, é uma delícia, um eterno aprendizado. Legal. E sonhos para o futuro? Sonhos para o futuro? Planos e sonhos para o futuro. Com que minha empresa prospere cada dia mais, que a gente consiga entregar o nosso objetivo, o nosso propósito, que eu consiga ser um pai cada vez melhor, um filho cada vez melhor, que eu possa ter uma vida com muita saúde, equilibrada, e que eu possa contribuir da melhor maneira possível, deixar algum tipo de legado aí pro meu filho, ver que ter o exemplo do pai, né? E, enfim, acho que é procurar deixar aí a minha contribuição, né? Porque me deu tanta coisa esse país, então acho que pro futuro é isso, a empresa prosperando, ser um filho cada vez melhor, um irmão cada vez melhor e um pai cada vez melhor. E procurar aí ajudar as pessoas na medida do possível. Legal demais, Marcelão. Bonito demais. A gente tem uma brincadeira aqui, eu não te falei antes, vai ser na base do susto aqui, esse baleiro tem umas balinhas que você vai ganhar também, que legal. Mas tem 2 portinhas que tem uns papeizinhos, que são umas frases. Eu queria que você escolhesse uma delas e abrisse e pegasse a frase que tem aí dentro, lesse e obedecesse. Então escolhe uma das portinhas aí.
Roletrando aqui do Carim. Roletrando do Roletrando do Carim. Carim, Pega a frase, né? Exatamente. Papelzinho. Vamos lá, então. Vamos ver, pegou o papelzinho, vamos ver o que está escrito. Abre aí o papelzinho, o que é que está escrito? Se desculpar com alguém. Se desculpar que com alguém. bacana. Tem alguém para você se desculpar ou você quer... Putz, se desculpar com alguém... Tem, mas eu já fiz. Eu já me desculpei com duas pessoas. Legal. Acho que foram duas situações que, infelizmente, aí eu não soube lidar e que eu errei feio. Que hoje eu olho e falo, puta, não valeu a pena. E eu já me desculpei, enfim, fiz de tudo para poder mitigar aí os efeitos das minhas atitudes, que eu acho que todo mundo dá o que tem, né? Naquele momento era o que eu era o que eu tinha que dar para dar, né? Não sei se vem ao caso aqui exatamente contar o que aconteceu, mas eu já me desculpei sim. E vou te falar, Carim, é muito bom, cara, você jogar o orgulho fora, desinflar o ego e pedir desculpa, e você tira um peso das costas muito, assim, de um jeito, você fica leve, você flutua. Hoje eu encosto a minha cabeça no travesseiro, consciência tranquilíssima, e, cara, faz parte da vida. Parte da Porra, vida. é processo de evolução, não tem jeito. Mas eu fiquei curioso, não com a situação, mas quanto tempo rolou a situação? Quanto tempo você se desculpou? Logo depois, no dia seguinte, ou demorou um tempo? No primeiro caso, eu acredito que tenha sido depois de uns 10 meses do que aconteceu, e no segundo caso foi logo depois, assim, questões de dias. Mas foi muito trabalhoso, assim, foi um processo que eu tive que fazer profundo, de olhar para dentro, eu tive que ter um suporte aí psicológico, um suporte em todos os sentidos, desde leitura de livros até de um trabalho de uma psicóloga para me ajudar a entender por que eu fiz tal coisa. Claro, né? E foi um estrago relevante, e para você consertar demanda tempo e paciência. E graças a Deus, assim, deu tudo certo e, poxa, enfim, tem que pegar as coisas como aprendizado. Exatamente. Pô, legal. Parabéns pela Obrigado. sua... E, pô, que bacana essa dinâmica, muito legal. Pela sua transparência, pela sua sinceridade, legal demais isso. E, né, e você falou, pô, tive a sinceridade e transparência de falar tudo o que aconteceu, precisei de apoio, precisei de ajuda. Porque, assim, quebrou uma coisa, de duas uma. Hoje você deixa quebrado lá e joga fora, ou você vai ter trabalho para colar as peças, reunir os caquinhos e descobrir como era, tudo bonitinho, como era antes, e juntar tudo. Então, se for, né? Se for necessário. Isso, então parabéns. E as pessoas, né, esquecem, elas não esquecem o que você fez ela sentir, né? Então isso, acho que fica ad eternum ali dentro da pessoa, por mais que você tente... Não sei se é ad eternum, né? Eu acho que para os mais elevados conseguem sublimar, né? Os mais elevados conseguem sublimar. É isso que a gente quer, né? Pelo menos eu também quero ser um cara assim, né? Que a gente releve, né? Que você releve. Alguém fez alguma coisa pra você, releva. Eu ainda tô engatinhando nisso, porque o cara eu demoro 20 anos para esquecer o que fulano fez ou falou, enfim. Mas é uma coisa que a gente faz pela gente, né, Carim? Porque senão você fica se auto... Exatamente. Você fica levando... Alguém deu veneno, um exemplo, né? Acho que um mestre budista que falava isso, você leva uma mochila cheia de porcaria, né? Atrás, que você não usa para nada. Então a gente tem que aprender a pegar as coisas que você tá levando no saquinho ou na mochila e tirando e jogando para ficar mais leve, cada vez mais leve. Né? Perfeito. Marcelão, muito bem. Então a gente está caminhando para o final aqui. Tem umas balinhas. Poxa, já? Que pena. Tá? Tem umas balinhas aí para você. Tem um bottom do Tudo é Possível. Puta, que legal. Então você quer levar pro teu filho? Que legal. Quer levar um bottom pro teu filho? Tá bom, agradeço. Então, ele vai ficar feliz. Eu fui, ó. Então, aí Absurdas você... bobagens. Grande Carim. Não, tá errado esse daí. Desculpa, Absurdas Bobagens era um show que eu tinha feito e preciso separar. Tá, do Tudo é Possível. Olha que bacana. Misturou tudo. Pô, Carim, obrigado, viu? Então, imagina, pô. E você vai levar também um café, que é o 365 Coffee, um café especial, nosso apoiador aqui, o Tom e a Monique. É um café maravilhoso, Marcelo. Depois que você tomar esse café, você não vai querer mais tomar outro tipo de café. O café normal do mercado você não vai querer tomar. Então, 365 Coffee, seu café de todos os dias, você vai levar e vai adorar.
Tá? Que legal. Esse é cápsula, você tem máquina de café? Tenho. Então, Vem 365 cápsulas, uma por dia, sim ou não? aqui não. Aqui nesse não. brincando. Aqui vem menos, vem 364. Entendi. Tirou que não ia caber Não ia 365. caber um a mais. Não, mas Mas depois muito você me obrigado fala. pelo presente. Legal demais. Obrigado. E eu soube que você trouxe também um mimo pra gente, não é isso? Sim. Você trouxe? Eu trouxe, pô, tá aqui. Agora é o momento. Coelhinho da Páscoa chegou mais cedo pra O você. Coelhinho da Páscoa chegou mais cedo. Um olha aí. chocolate pra você e pra Dani, Chocolate, pra adoçar legal. a sua vida. Legal demais. É. Legal demais, chocolate. É simples, delícia. mas é de coração, carinho. Legal demais, Marcelão. Então, eu queria, para finalizar, Pois eu queria não. que você olhasse aqui para essa câmera aqui, que é a Legal. sua, e desse uma dica aí, um chat com quem ainda tem dúvidas sobre as possibilidades da vida. Sabe aquela pessoa que, pô, tá difícil, mas para mim é mais difícil do que para os outros, porque eu sou mais sensível, porque eu sou mais alto, porque eu sou mais baixo. Eu tenho um negócio que um ditado, não sei um ditado, uma expressão que eu acho muito bacana que como é que é? A noite ela é sempre mais escura antes do amanhecer. Eu acho legal isso. Então quando você pensa que ferrou de vez, insiste mais um pouco que vai ser ali a resolução de todos os seus problemas, vai vir à luz, sabe? É isso, a noite ela é mais escura antes do amanhecer. Legal. Às vezes a gente joga a toalha ali, porque você viu e falou, puta, agora danou-se de vez, puta, não tem jeito, já era, não tem como a coisa acontecer, mas calma, respira, insiste mais um pouquinho que vai acontecer aquilo que você gostaria que tivesse acontecido. Que legal. Então, isso serve na profissão, serve na vida pessoal, então eu acho que é por aí. A noite é sempre mais escura antes do amanhecer. Legal demais, bonito demais. Né? Vou levar essa para mim também. A noite é sempre mais escura antes do amanhecer. Juntando com tudo é possível, aguenta um pouco mais, persista, não desista, porque tudo é possível e o dia vai clarear como clareia todo dia o sol vem. Não é Olha, isso? que lindo. Pô, legal Parabéns. demais, Marcelão. Pô, obrigado, Pô, carinho. Obrigado pela sua participação aqui, pela sua presença. Diga. você quer falar? Eu queria te agradecer. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você. Eu te conheço há mais de 20 É anos. recíproco. Você é uma pessoa que tem uma alma muito bonita, Obrigado. uma pessoa muito generosa, de um talento absurdo, tanto do direito como da área artística. E então eu sempre tive essa preocupação de sempre estar convivendo com você e bem com você. E hoje eu sinto essa leveza de um jeito muito claro e estou muito feliz e comovido de você ter me chamado para estar aqui. Pô. O que importa mesmo assim, eu acho que é a nossa amizade aí que a gente perdure aí para toda a vida até a gente fechar nossos olhos. Eu que fico comovido com essas palavras. Pô, É verdade, legal carinho. demais. Foi de Obrigado, coração, Marcelo. cara. Obrigado pela Beijo, presença, irmão. pelas palavras, ainda que um pouco exageradas, né? Não, mas é de coração mesmo. Mas olha aqui, ó, pessoal. Ele vocês sabe sabem- que é. Vocês sabem que eu sou Karim Feres, no comando do Tudo é Possível podcast. Você tá vendo esse episódio aqui, acabou de ver esse episódio do meu papo com o Marcelo Yamink, advogado formado, mas que passou por um monte, né, fazendo MBA, teve que reaprender matemática com 30 anos, enfim. Teve uma vida vasta, vastíssima, então não tem como não gostar desse episódio. Compartilhe com os grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, compartilhe com todo mundo, porque merece ser visto. Ainda mais essa mensagem final aí foi muito bonita. Então vocês nos encontram, a nossa plataforma principal é no YouTube, mas também estamos no Spotify. Em Spotify você nos acha como Tudo é Possível Podcast com Karim Feres. E em todas as redes sociais, né? Como Instagram, Facebook. Então, é isso aí, fácil nos achar. Você quer deixar sua rede pessoal ou a rede do Grupo Mauá? Na verdade, assim, tem no LinkedIn o Grupo Mauá, então se vocês puderem seguir a gente, pra vocês entenderem, verem o trabalho que a gente desenvolve por lá. E tem meu Instagram pessoal, que é @MarceloYamin. E tudo é possível. Legal demais, Marcelão. Então é isso, pessoal. Agora nos resta mais uma vez agradecer, Obrigado, Marcelão. irmão. E bora ser feliz. Abraço para todo isso mundo. aí. Valeu, pessoal. Até a Valeu, próxima. muito bom.